Olá! No quadro Condomínio na Real desta semana, Dr. Diego Bassi e a doutora Lorena Miranda apontam dados importantes sobre os problemas nos elevadores. Estou aqui num hall de um condomínio de frente para os elevadores, justamente porque a matéria se trata de elevadores. Fizemos uma enquete, os telespectadores responderam, trazendo que esta matéria deveria ser tratada aqui no nosso condomínio na Real. E já para demonstrar alguns dados, queria compartilhar com vocês que, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Elevadores, a ABEEL, ela aponta que mais de 14 milhões de pessoas usam diariamente estas máquinas e cerca de 80 mil elevadores estão na cidade de São Paulo. E fazendo um comparativo, este número significa mais que o dobro que as pessoas que utilizam o ônibus. E ainda, segundo o Sindicato das Empresas de Elevadores do Estado de São Paulo, em todo o Brasil são cerca de 600 mil equipamentos, incluindo aqui esteiras, escada rolantes, mas a grande maioria sim são os elevadores. E deste total, 1/5 está justamente na cidade de São Paulo e, obviamente, dentro dos condomínios residenciais, comerciais, shopping centers. E hoje eu estou aqui para tratar desta matéria com uma advogada especialista na área condominial que vive esse dia a dia, seja de forma consultiva e contenciosa, a doutora Lorena Miranda, que trará para nós algumas explicações feitas por vocês e traremos aqui para esclarecer as dúvidas. E passamos já diretamente para a primeira pergunta. E esta primeira pergunta tem muito fundamento em razão dos últimos acontecimentos, infelizmente fatais, letais, que aconteceram com idosos, crianças e até mesmo pets nestas áreas dos elevadores. E aí a dúvida que fica, doutora Lorena: qual a responsabilidade do condomínio em caso de acidentes nos elevadores? O condomínio é responsável, o condomínio não é responsável, a empresa de manutenção é ela que é responsável? Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho pra gente. Olá, sim, o condomínio, via de regra, ele só vai ser responsabilizado em caso de que detecte, né, que haja uma falta de manutenção, um resgate feito de forma indevida. Aí sim o condomínio, nos termos do Código Civil, vai responder de forma objetiva, ou seja, independente de culpa. Independente de se identificar que o condomínio foi culpado ou não por aquele ato, aquele fato que aconteceu, o condomínio sim pode ser responsabilizado, inclusive também solidariamente com a empresa que executa a manutenção dos elevadores. Obviamente, durante um processo judicial vai verificar, né, se houve falha da manutenção, se houve falha, o uso indevido por parte do usuário. Então eu tenho N situações que vão ser verificadas no curso de um processo judicial, mas sim o condomínio pode ser responsabilizado de forma objetiva em caso de acidentes. E aqui fica uma dica de ouro, é quando se faz a troca das empresas de manutenção dos elevadores. Por vezes vemos apenas algumas questões por conta de custos, mas esse binômio, né, responsabilidade responsabilidade versus seriedade deve ser apurado quando da contratação da empresa de manutenção de serviço. E aí, doutora Lorena, já vem uma segunda pergunta aqui. Quais são as principais causas, até por força desses acidentes que eu disse que acabamos de identificar, quais as principais causas de acidentes nos elevadores hoje na área condominial? A principal causa, de fato, é a falta de manutenção por parte, né, da gestão, que às vezes quer economizar também na questão de contratação, troca por peças que ainda têm uma qualidade um pouco questionável, empresas que infelizmente estão no mercado bem, que não têm um know-how, uma capacidade. Então, o principal é a falta de manutenção. Mas também tem a culpa também do usuário, né? A gente vê casos aí de crianças que utilizam o elevador, tem um caso inclusive de uma coleira, de um pet que subiu, então causou também um acidente. Então, além da questão da falta de manutenção, também tem erros do próprio usuário que comete, né, ao pular em elevador, crianças sozinhas em elevadores, inclusive também resgates feitos indevidamente por pessoas que não são habilitadas, né? Então, essas são uma das principais causas desses acidentes que acontecem nos elevadores. Hoje, né, principalmente em férias, a gente vê muitas crianças soltas nos condomínios, e o condomínio, ele é responsável pelas crianças que andam sozinhas
sozinha no elevador? Existe uma legislação? O condomínio pode ou não pode proibir esta situação? Ele deve, como ele deve orientar? Gostaria que você comentasse a respeito. Não, o condomínio não é responsável, inclusive isso também decorre do dever de guarda dos pais responsáveis, em que não pode deixar as crianças, a gente sabe que habitualmente muitas crianças ficam aí soltas em áreas comuns, mas não podem ficar em áreas comuns justamente porque os pais têm esse dever de guarda. Notadamente, em relação a elevadores, existe sim uma lei, né, uma lei municipal de São Paulo, que informa, que determina que crianças menores de 10 anos não podem circular desacompanhadas dos responsáveis. Justamente porque entende-se que a criança ela não tem o discernimento para acionar um botão de segurança ou mesmo para pedir socorro. Então, as crianças elas não podem ficar desacompanhadas e o condomínio não é responsável por essas crianças desacompanhadas andando em elevadores. Também decorrente do dever dos pais de acompanhar essas crianças em área comum. Perfeito. Uma regrinha de ouro, então, é sempre trazer esta publicidade a todos os condôminos e pedindo, sim, parcimônia, que caso aconteça esse tipo de situação, porque máquinas são passíveis, né, de darem problema, só que o condomínio não pode avocar esse tipo de responsabilidade, sob pena, aí sim, de o condomínio arcar com eventuais indenizações. Obrigada, Dr. Diego e doutora Lorena. E você de casa, se tiver alguma dúvida sobre condomínio, basta enviar para a gente através do nosso WhatsApp 911 90 34 94 que o Dr. Diego irá responder.